Eu nunca erro. Hoje à noite o Cruzeiro enfrenta o Operário. Vocês precisam valorizar mais o Luxemburgo, hein? Vocês precisam valorizar mais o Luxemburgo. Ou imprensinha ingrata, que tem dificuldade de reconhecer. Dá a provável escalação aí do time do Luxemburgo, Andrezão, por gentileza. Vamos ver se o Luxemburgo será elogiado ou criticado agora. Grande Vanderlei Luxemburgo. Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira. Adriano com o Rômulo caindo pela esquerda, Giovani pela direita, com Wellington Nem, Dudu e o Marcelo Moreno, mas enfiado, CJ. É a escalação correta? O Luxemburgo acertou nesse time aí? É o time que você colocaria em campo? Se não, mudaria quem? Fale em nome de Bolas Euro. Aliás, a Bolas Euro, você que tem uma empresa, você quer colocar, por exemplo, você quer comprar as bolas lá na Euro e colocar a marca da sua empresa, para você presentear agora no final de ano e tal, Bolas Euro. Depois eu vou colocar o Instagram para vocês fazerem contato aí. O que você mudaria aqui? Isso é informação ou isso é o chutômetro ou André, é o nosso editor? informação ou opinião? Porque... Ele falou que é um mix. Everton, essa escalação que o nosso mix André colocou aí, bom, eu não vejo o Rômulo hoje como titular do Cruzeiro. Tem a sua importância, tem a sua liderança, assim como o Rafael Sobis, eu defendo a titularidade do Marco Antônio, pelo menos uma chance. Hoje eu até ouvi, né, o Samuel Venâncio na Rádio Tatiaia dando uma provável escalação do Cruzeiro. Eu escuto a concorrência. Escuto, sim. Lá temos amigos lá, pô. E o Samuel Venâncio disse que o Wellington Nem vai jogar pelo meio e que o Dudu pode ser um jogador de beirada. E aí eu não me lembro quem era o outro, porque o Bruno José está no banco. Agora eu não me lembro quem ele disse que ia nesse ataque do Cruzeiro aí junto com o Marcelo Moreno. Mas, Claudinho, lembrei. A escalação do Samuel Venâncio era Fábio, Cáceres, Ramon, Brock, Matheus Pereira, Adriano, Rômulo e Wellington Nem centralizado, Claudinho pela direita, Dudu pela esquerda e Marcelo Moreno. Foi o que ele trouxe como informação. E aí eu gostei do Wellington Nem centralizado, mas ainda gostaria de ver mais do Wellington Nem também pelo lado, ainda na ausência do Bruno José. Olhando essa escalação aí, o retorno do Marcelo Moreno acho importante, mas eu disse isso aqui ontem e volto a repetir, eu gostaria de ver o Marco Antônio jogando com o Marcelo Moreno, começando um jogo, e deixaria o Rômulo no banco. O Marco Antônio, Vanderlei Luxemburgo, presta atenção aqui, o Marco Antônio é titular absoluto do seu time, e ponto final. Se você desobedecer, o problema é seu. Depois você que arque com as críticas que começam agora, porque você não está escalando ele. Não é, Gomide? Pode ser, Everton. É uma alternativa. Ronaldinho. Quase me enganou. Realmente. O Everton é uma alternativa, mas não sei se o Cruzeiro estabilizou na tabela, né? Vamos dizer assim. Por hora ele não vem conseguindo assim, subir sucessivamente posições rodada após rodada. Isso é um ambiente ou um estágio no atual momento da competição que pode favorecer algumas mudanças, mas ao mesmo tempo o Luxemburgo pode sentir, Everton, que ainda ele não tem, entre aspas, o conforto, né, de tentar algo, porque a entrada do Marco Antônio, né, ela melhora o Cruzeiro realmente na parte ofensiva, né? Como a gente até trouxe aqui uma análise na terça-feira, né? Até por conta da forma como ele foi estimulado, né, na formação, ele sempre foi um meia mais ofensivo, né? De entrar na área, de finalizar mais, de buscar achar os companheiros em situações que façam o time progredir rumo à área do adversário. Ele tem isso como característica, porque ele foi, via treinamento, estimulado para isso ao longo da formação dele como jogador, que ainda continua, né? Não é um jogador pronto ainda. Só que o Luxemburgo pode sentir um receio ainda, por exemplo, de, quem sabe, deixar o time um pouco mais vulnerável, como o Gris destacou aí, quando comentamos a respeito da entrada dele no último sábado. Eu acho que é por isso que ele não faz a mudança, Everton. Não quer dizer que, por exemplo, o Rômulo hoje seja um atleta que tenha a titularidade incontestável. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que entra um pouco também de, talvez, falta de peças, né, para quem vai jogar nessa função.
teria até o Ariel Cabral, que poderia jogar no lugar do Rômulo, mas está ainda se recuperando de uma lesão. Não sabemos quando vai se tornar opção, mas me chama a atenção a questão do Bruno José. Eu sei que ele está voltando aí de um incômodo, né? Uma pancada sofrida, mas se ele tem condições de jogo, Everton, eu acho que deveria começar jogando. Eu estou com você, né? Eu defendo ele como titular. Porque na projeção que nós fazemos, né, e aí falando um pouco do Operário, vai enfrentar um time que se defende melhor do que a Ponte Preta, a princípio. O Operário é um time que cede menos chances para o adversário do que a Ponte Preta. É um time que cede menos finalizações do que a Ponte Preta. Aí vai entrar aquela questão que a gente falou de conseguir em alguns momentos atacar com mais jogadores, Everton. Ter mais jogadores passando a linha da bola, preenchendo a área, chegando ali como um elemento surpresa para uma finalização, porque o Operário não vai se expor, não vem bem ofensivamente na competição. 3 gols já sem marcar, 3 jogos sem gol, né? Mas se defende melhor do que... É um dos times que melhor... Atualmente, um dos times que melhor se defende na Série B. Então vai ser no contra-ataque, sim. O Operário? É. Muito provavelmente. Ô, Gris, a questão do Dudu, e até o André está me dizendo aqui, que muita gente fala, Dudu... Tem uma pessoa nossa aqui, um colega nosso aqui está dizendo que é informação que ele recebeu, que o Dudu vai para o jogo. Você também tem a mesma informação? E essa escalação aqui para você é a ideal ou você mudaria alguma coisa, como por exemplo o que o Gomide citou, a entrada do Bruno José, se estiver bem? O Bruno José ele é titular do Cruzeiro, né? Acho que a escolha hoje por qualquer que seja o jogador que não o Bruno José e ele ficando no banco de reservas é algo que só se explica pela questão física, né? Tecnicamente hoje ele é um jogador, para mim, indiscutível ali no ataque do Cruzeiro, né? Acho que a gente precisa ter atenção, né, Everton, um pouco com relação à questão do gramado, né? A gente falou muito depois do jogo, né, das dificuldades do gramado, que não favorece muito um tipo de jogo, né? Por exemplo, o CJ falou da possibilidade do Wellington Nem jogar um pouco mais por dentro. O Wellington Nem foi muito bem no segundo tempo do jogo contra foi antes da Ponte. Contra o Goiás. Ele foi muito bem nessa função. Mas num gramado muito bom, né? Que permitia ele pegar a bola, carregar por um pouco mais de tempo e tudo. Em Sete Lagoas é um pouco mais difícil, né? De pegar a bola ali no meio e sair carregando ela, porque como o campo é muito irregular, a bola vai ficando viva e é difícil você sair, percorrer grandes distâncias carregando a bola, né? Então eu não sei se é um cenário muito bom para ter um jogador como o Wellington Nem jogando um pouco mais por dentro, né? Acho que o ideal é você ter por dentro um jogador que possa competir um pouco mais, ter ações mais rápidas com a bola, definir as jogadas com um pouco mais de velocidade. E isso talvez poderia ser com o Giovani, com o Claudinho, com o Marcinho, que são jogadores mais acostumados ali a fazer esse tipo de função, né? E a escolha do Dudu, Everton, assim, o Dudu, apesar de ser um jogador muito franzino, né? Ele não é um jogador forte fisicamente, mas ele é um jogador que compete muito. O Dudu é um jogador muito competitivo. E eu acho que para esse tipo de jogo, para esse tipo de campo, eu acho que pode ser interessante essa escolha do Luxemburgo, para ter um jogador que possa percorrer distâncias maiores em menos tempo, competir um pouco mais quando o time estiver sem a bola, competir um pouco mais pela segunda bola, que é importante quando você tem um gramado que coloca a bola um pouco mais viva o tempo inteiro, né? E acho que a boa notícia para o Cruzeiro nesse aspecto é a presença do Marcelo Moreno. Ainda que o Thiago tenha feito um bom jogo contra a Ponte, é um jogador que vive uma fase boa, está com a confiança alta e acho que é um jogador que pode dar ao Cruzeiro um pouco mais de peso ali no setor ofensivo. Ô Fábio, você é maravilhoso.